estar mais uma vez aqui com a responsabilidade de estar trazendo um estudo acerca da Palavra de Deus. Eu pude analisar o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, e de certa forma, muitos dos nossos projetos, muito daquilo que nós programamos para esse ano, para os próximos anos, foi gravemente afetado. Nós temos visto aí muitas empresas fecharem, temos visto muitas pessoas sendo demitidas. Isso tudo nos causa uma grande insegurança. Talvez você tenha que paralisar algum dos seus projetos. Talvez você está em situação onde não sabe se vai conseguir concretizar todos os seus planos e objetivos. Eu mesmo me deparei com tudo aqueles projetos que eu tinha para esse ano. Eu tive que paralisar, se não todos, a maioria. Mas apesar de tudo isso que está acontecendo conosco, mesmo nós vemos reflexo, o tamanho do que está acontecendo em nossa volta, no mundo inteiro, nós devemos ter ciência que tudo isso está acontecendo porque o nosso Deus, Ele permitiu. Tudo o que aconteceu, o nosso Deus permitiu que acontecesse. Eu tenho buscado me refletir, tenho buscado uma reflexão no sentido de que o mundo que nós estamos vivendo estava muito inclinado apenas para os propósitos pessoais. Eu mesmo posso confidenciar para vocês que muito daquilo que eu estava pensando fazer era voltado muito para a minha realização pessoal, para a realização da minha família. Todos os projetos que eu tinha em mente era voltado muito para a minha satisfação pessoal. E eu pude refletir como que o nosso Deus permitiu que isso acontecesse conosco para falar que Ele está tendo ciência de tudo e para mostrar que nós somos realmente pequenos. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã uma mensagem que tem um título: Tudo começa com Deus. Todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós projetamos tem que começar com o nosso Deus. E muitas vezes nós estamos focados, muitos dos nossos projetos pessoais, estamos focados muito na nossa satisfação pessoal, nos nossos projetos materiais, nossa carreira, enquanto que isso tudo deveria ser secundário. Nós temos vivido as pessoas voltadas muito para o consumismo, muito por cada vez mais ter mais coisas, pessoas que estão com 2, 3 empregos e não conseguem se envolver com os trabalhos da igreja. Você chega perto dessas pessoas e elas dizem: o meu trabalho secular tem consumido todo o meu tempo. Eu não tenho tempo para buscar o Senhor, não tenho tempo para assumir cargos na igreja, não tenho tempo sequer para ir na igreja. Sabe, meu prezado, é hora de nós refletirmos. Tudo aquilo que nós pensamos tem que iniciar pelo nosso Deus. E nós vamos estar lendo um versículo nessa manhã, que é Colossenses 1,16. Lembrando vocês que todos os versículos que nós vamos usar no estudo dessa manhã, ele é pela Nova Tradução em Linguagem de hoje. Então, Colossenses 1,16. A palavra de Deus nos diz assim: Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Ao ler esse versículo, eu lembrei daquele cântico que nós já cantamos por diversas vezes aqui na nossa igreja. Quem sabe você também conhece? Porque dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Será que isso tem sido uma realidade nas nossas vidas? O propósito da sua vida, meu prezado ouvinte, é muito maior do que a sua realização pessoal, do que sua paz de espírito, ou até mesmo a sua felicidade. É muito maior do que a sua família, sua carreira, ou mesmo os seus ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quer saber por que você foi colocado nesse planeta, você deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, com os propósitos do nosso Deus, para cumprir os propósitos dele. A procura do seu propósito ou do seu sentido de vida, ela tem intrigado muitas pessoas por milhares de anos. Esse não é o problema da nossa geração. Isso não é o problema que nós estamos vivendo apenas hoje. Isso tem intrigado várias gerações por milhares de anos. Isso porque, normalmente, estão começando pelo lado errado. Muitas vezes, nós estamos começando por nós mesmos. E com isso, nós vemos sempre o lado errado da coisa. Nós fazemos sempre perguntas voltadas para a nossa própria pessoa. Como, por exemplo, o que eu quero ser?
o que eu deveria fazer na minha vida, quais são os meus objetivos, quais são as minhas ambições, os meus sonhos para o futuro. Mas concentrando-nos em nós mesmos, jamais desvendaremos os propósitos da nossa vida. A Bíblia diz, lá em Jó 12:10, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que muitos livros famosos, filmes e seminários, do que dizem tudo isso, nós não iremos descobrir o significado da nossa vida olhando para nós mesmos. É provável que você já tenha tentado isso, mas você não criou a si mesmo e logo não pode dizer para si mesmo, para você mesmo, por que você foi criado. Se eu entregar a você uma invenção desconhecida, algo totalmente novo que ninguém viu, você não terá como saber a serventia. Nem tampouco a invenção terá capacidade de dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Nós não conseguiremos chegar ao propósito da nossa vida concentrando em nós mesmos. Aí eu pergunto para você, aonde você tem concentrado todos os seus propósitos, todos os seus planos? Sabemos que nós não conseguiremos chegar ao propósito da nossa vida quando nós estamos concentrando em nós mesmos, nas nossas próprias vaidades e vontades. Devemos começar com Deus, porque Ele é o nosso Criador. Nós só existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Você só existe porque Deus quis que você existisse. Aí eu faço uma afirmação para você. Nós somos feitos por Deus e para Deus. Será que isso é uma realidade na sua vida? Será que você foi feito por Deus e para Deus? Enquanto nós não compreendemos isso, a vida jamais ela terá sentido. É somente em Deus que desenvolvemos a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, nossa importância e também o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar a Deus para a sua alta realização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Nós somos feitos por Deus e não ao contrário. Viver é deixar Deus nos usar para os seus propósitos e não usarmos a Deus para aquilo que nós desejamos. A Bíblia nos diz lá em Romanos 8:6 o seguinte: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Eu já li muitos livros, talvez você também, que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livro de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito da nossa vida, como, por exemplo, dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores. Não é assim que nós encontramos? Estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo e envolva as pessoas. Não desista, jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode ser que, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de Deus para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Aí eu repito para você, mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de Deus para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Sabe por quê? Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos de Deus que o criou. Nós precisamos muito mais do que conselhos, do que livros de autoajuda. A Bíblia diz em Mateus 16:25 o seguinte: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então eu faço para você uma pergunta: como descobrir o propósito para o qual você foi criado?
Como eu descobri o propósito para o qual eu fui criado? Essa deve ser uma pergunta onde nós devemos buscar a resposta. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem a sua utilidade. Mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. Entretanto, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida e a sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Por isso você tem que perguntar ao seu Criador, você tem que perguntar a Deus. Deus, meu prezado ouvinte, não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente se revelou ao longo da Bíblia, seus propósitos para a nossa vida. Podemos dizer que a palavra de Deus é o manual do fabricante, é o manual do proprietário, que explica por que nós estamos vivos. É a palavra de Deus que explica por que nós estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. E para você descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. O que nós temos visto são pessoas voltadas apenas para a sabedoria humana, voltadas apenas para as coisas deste mundo, preocupados apenas em ter, em conquistar, enquanto o que deveria ocupar a primazia em nossas vidas é agradar ao nosso Deus. O verdadeiro sucesso da nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. Por isso eu afirmo para você descobrir o propósito da sua vida, você tem que se voltar para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Nós precisamos e nós devemos edificar as nossas vidas sobre verdades eternas e não sobre coisas passageiras, e não sobre a psicologia popular, sobre histórias inspiradoras, sobre estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz em Efésios 1:11, todas as coisas são feitas de acordo com o plano de Deus e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união em Cristo. O nosso Deus nos escolheu para fazermos parte do seu povo. Será que você já pensou para analisar a dimensão? Nós descobrimos a nossa identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo, sabendo que Deus já pensava a nosso respeito muito antes de nós pensarmos a respeito dele. Deus planejou tudo antes mesmo da nossa concepção e muito antes da nossa existência. Nós já estamos caminhando para o fim. E eu faço para você uma seguinte afirmação: nós somos feitos por Deus. E enquanto nós compreendemos isto, a vida jamais terá sentido. A mensagem do Senhor nessa manhã é para mostrar que o ponto de partida é o nosso Deus. Sabe, para nós descobrirmos o propósito de Deus para a nossa vida, devemos nos voltar para a palavra de Deus. O meu desejo, o desejo do nosso Deus, é que você reflita e você observe como é que você estava levando a sua vida, que rumo você está levando. É momento de nós agirmos, é momento de nós compreendermos o que Deus quer falar aos nossos corações. Deus não nos deixou às cegas para descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria humana. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas. Que Deus nos abençoe e te fortaleça, meu prezado irmão. Que você volte-se para Deus, que você compreenda que o nosso Deus é o nosso ponto de partida, mas Ele também é a fonte dela. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir
o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Deus me dará. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Deus me dará. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Deus me dará. A coroa que Deus me dará. Toda a natureza me fala do meu Deus, árvores e frutos são todos seus, o céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo paro pra pensar. Toda a natureza me fala do meu Deus, árvores e frutos são todos seus, o céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Eu tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver.
Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo paro pra pensar: quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Eu tenho a resposta: eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver.